Shalom, shalom, geração do avivamento, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, amém? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, já aumenta suas expectativas, nós acabamos de sair de um tempo precioso de oração, glória a Deus por isso, muito feliz por tanta gente, tá despertando para viver essas águas profundas. Deus tem sido maravilhoso. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Muito feliz de estar com vocês aqui. Live de número 61. Ou seja, tem 2 meses que nós estamos aí orando, pelejando, batalhando. Amém? Nesse mês nós vamos destronar Mamon, o Deus do dinheiro, e os demônios que andam com ele, que na verdade travam a área financeira. E nesse mês eu vou ensinar vocês como quebrar as legalidades. Esse mês vai ser um mês de muita libertação nessa área, certo? Foi a direção que o Senhor me deu, da gente estar, fazendo aí todo um contexto, trazendo toda a informação que é preciso. E assim, gente, esse mês eu vou passar muitos atos proféticos, tá? Pra gente destronar, pra gente entender o que é prosperidade de verdade, certo? Então já compartilha essa live aí com pelo menos 50 pessoas, que é o máximo que dá pra compartilhar, amém? Glória a Jesus. Seja bem-vinda Adélia, Bruna, Nani, Jessi, Mayumi, Ruth, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, amém? Gente, vocês estão aumentando a expectativa de vocês, amanhã já é a nossa Masterclass, amém? E nós vai ser sobrenatural amanhã, meu Deus, vai ser muito bom mesmo, então já aumenta as suas expectativas, amanhã a gente vai ter uma amplitude assim de conhecimento muito grande. Então, fala assim, Deus, expande a minha mente, certo? Amanhã você vai sair da caixa completamente. Mas, gente, eu preciso que vocês entendam, tudo dentro de embasamento bíblico, certo? Ok? Eu sei que vocês já estão maduros, estão orando, estão jejuando, então eu sei que vocês têm estrutura para discernir, tudo que eu vou estar entregando para vocês amanhã. Então já aumenta a expectativa de vocês. Vai ser um tempo sobrenatural. Glória a Deus. Alan, Sol, Remant. Glória a Jesus, Deus Todo-Poderoso. Tô abrindo aqui a minha Bíblia, É que eu tô adiantada, então eu me perco. Quando eu tô seguindo certinho, aí eu sei onde que é. Amém? Sejam todos bem-vindos, ok? Antes de começar a live, este mês eu queria fazer aqui um ato profético com vocês, para vocês repetir a oração que vocês vão orar todos os dias, certo? Antes da gente começar aqui. Então vai ser poderoso esse ato profético. Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Ato profético poderoso, certo? Gente, presta atenção. O trono de Mamon é o trono, Você pode ver qual que é a nação que está debaixo desse trono. Os Estados Unidos, Japão, são pessoas que estão todo o tempo, só pensam em trabalho, só pensam em dinheiro, certo? Não cabe que as finanças, o recurso seja uma maldição, não. Mas aonde esse trono governa, as pessoas, elas estão todo o tempo inclinadas, tá? Essas pessoas estão todo o tempo inclinadas a só pensar nisso. Vocês conseguem entender isso comigo? Certo? Então, esse mês, aí ó, a Cristina é de lá. As pessoas não vivem, gente, só vivem atrás de dinheiro. E assim, é um ritmo hipnótico, porque quando ganham um tanto quer mais e passa a vida inteira fazendo isso, certo? Então, presta atenção, tá? Ó, no Japão, vive na idolatria ao dinheiro. Então, você pode ver que são nações que o povo se escraviza por dinheiro, o povo deixa de viver, certo? Então, a gente vai, esse mês, quebrar, falar todas as legalidades, vocês vão ter que...
vai chegar um momento aqui que vocês... É uma libertação. Na verdade, esse mês vai ser uma libertação detalhada em 2 áreas, na área profissional e na área, tá? Na área profissional e na área aí financeira. Então, você já se prepara que você que não tava, tá? Você que não estava conseguindo prosperar, romper, você vai prosperar e romper. E não é uma simples oração que faz e você vai prosperar. Não, tem tudo um trabalho a ser feito, destronar oração, amém? Então, antes de nós começarmos hoje, eu gostaria que vocês repetissem comigo essa oração aqui. Deixa eu só achar. Já aumenta a sua expectativa. Amanhã vai ser tremendo, hein, gente? E é tanto tema que vai ter que ter a 1 e a 2. Nossa. Mas amanhã vai ser demais. Meu Deus do céu. Presta atenção. Então, você agora... Deixa eu só virar aqui. Presta atenção. Agora, nesse exato momento, você vai repetir comigo, antes da gente fazer a oração inicial. Então, vamos fazer a oração inicial primeiro, enquanto algumas pessoas entram. Amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu te apresento essa live, Pai, eu quero te apresentar esse mês de março. Quero declarar, Senhor Deus, que esse é o mês, Pai, aonde nós colheremos, Pai, muitos despojos, muitas notícias boas, Pai. Esse é o mês, Senhor Deus, que o Senhor vai manifestar a sua glória. Pai, no nome e na autoridade de Jesus, visita agora cada coração. Pai, entra, Senhor Deus, com provisão, com providência sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada vida. Pai, nós destronamos, Pai, todo demônio, toda seta, Senhor Deus, que tem se levantado contra nós, contra a nossa família, contra a nossa casa. Pai, no nome e na autoridade de Jesus Cristo, assim nós oramos, assim nós pedimos, assim nós declaramos e profetizamos, Pai, que março é do Senhor e que nós tomamos posse da chave deste lugar chamado março, para que nós possamos ligar e desligar, dar ordem, Senhor Deus, Pai, através do nome santo de Jesus. Espírito Santo, neste mês de março, nós queremos experimentar a sua presença de uma forma que nós nunca experimentamos. Você é bem-vindo, Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Agora você vai repetir comigo. Você vai repetir. Presta atenção. Eu destrono e rejeito de todas as áreas da minha vida a influência e a manipulação maligna. Vou devagar, tá? Vamos devagar. Eu destrono e rejeito da minha vida, repete comigo, a influência e manipulação maligna de Mamon. Ordeno que todos os demônios debaixo desse trono saiam da minha vida, saiam da minha descendência, em nome de Jesus. Todo espírito de avareza, todo espírito de pobreza, todo espírito de miséria, todo espírito de escassez, saia agora da minha vida, da minha casa, em nome de Jesus. Tomo posse da unção para prosperar e crescer em todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Me revisto da unção de sabedoria e conhecimento para viver a prosperidade que vem do trono de Deus. Tomo posse da unção de príncipe ou princesa para viver e desfrutar do melhor dessa terra. Amém? Ok? Pessoal, eu vou colocar essa oração lá no grupo, tá? Todos os dias, os PDFs a partir de hoje, todos os dias vai vir com essa oração. Todos os dias, quando você acordar, ore em voz alta essa oração, certo? Vai estar lá, já tá aqui, live de número 61, dia... Ixi, a data foi certa, tá certo. Aqui, vai estar lá todos os dias. Então, você vai fazer essa oração. O mês passado, nós destronamos Lilith, espírito de moralidade sexual. O mês de janeiro, o espírito da preguiça, da procrastinação, que não te deixava acordar, não te deixava ler a Bíblia, não te deixava fazer nada, certo? Como que dá para você fazer? Igual alguém falou, e vou imprimir. Imprime a parte da oração, põe no espelho. Toda vez que você for escovar o dente, alguma coisa,
Você vai estar lá no grupo, tá, gente? Vai estar lá no grupo. Toda vez que você for escovar o dente, alguma coisa, você vai orar. Você não tá entendendo, certo? E esse mês você vai tomar posse, tá? Esse mês você vai tomar posse, tá? Da unção do príncipe, da princesa. O favor de Deus vai correr, vai te perseguir. É sobrenatural, amém? Para quem é novo por aqui, nós lemos um capítulo da Bíblia e depois eu vou trazer aí esse mar de conhecimento sobre a área financeira, onde nós vamos estar quebrando toda a legalidade espiritual, ok? Muitas coisas na nossa vida, ou todas elas eu diria, estão travadas por uma legalidade espiritual, algo que nós fizemos, algo que nós deixamos acontecer, amém? Certo? Então vamos lá agora, preste atenção. O capítulo de hoje é Deuteronômio o quê? Deuteronômio capítulo qual? Vamos ver. Perfeito, Débora. Capítulo 23. Maravilhoso, tá? Então, nós lemos um capítulo aqui na live e 6 para casa. Por quê, pastora? Porque nós vamos ler a Bíblia esse ano 2 vezes e meia, certo? Tô vendo aí, acho que vai dar 2 vezes e meia. Vai dar 2 vezes completa e mais uma vez, meia não, né? Mais uma vez o Novo Testamento. E o capeta que lute. Porque, gente, nós vamos acelerar esse ano no nome de Jesus, vai ser oração. E quem ora em língua, deixa eu já passar. O manto do mês de março. Quem ora em línguas, já é batizado com o Espírito Santo, já ora em línguas pelo menos 1 horinha de oração todo dia em línguas. Tá lavando louça, tá lá. Tá lá varrendo a casa, tá lá dirigindo, tá lá fazendo alguma coisa, tá? Você ora no Espírito, você não ora na mente. Então isso não atrapalha nada a sua cognição motora, nada. Então o manto desse mês é orar em língua uma hora por dia. Uma hora por dia é o mínimo. Qualquer coisa que você estiver fazendo. Aí o Fred tá aí, o profeta. Fred, quanto que você ora por dia em língua? Conta pra nós aí no chat, pro povo entender que o manto é grande. Certo? Glória a Deus. Amém? Gente, a oração em língua, o ideal é que ela seja audível, pelo menos baixinha. Você pode orar assim, baixinha. Bota um fone de ouvido. Gente, se eu colocar um fone de ouvido, eu vou para a 4ª dimensão instantaneamente. Eu já vou para a 4ª dimensão. Amém? Vou para a 4ª dimensão. E outra coisa, pastora, mas o que é oração em línguas? É uma linguagem que todas as outras dimensões entendem. Toda dimensão espiritual entende. É forte, gente. É forte. Certo? Então, já aumenta o Fred orou 8, 9, 10 e 24 horas em línguas. Aí, depois você quer entender, porque com o menino é assim, né? Tão usado por Deus. Então, bora lá. Nani, explica pro povo aí como é que faz para entrar no grupo. No final eu vou explicar para vocês. Vamos orar rapidinho, em nome de Jesus, tá? Normas acerca da adoração. Deuteronômio capítulo 23. Se um homem tiver os testículos esmagados ou membro amputado, não terá permissão de entrar nas reuniões sagradas do Senhor. Se alguém for filho ilegítimo, ou seja, filho, né, de bastardia, coisas assim, nem ele nem seus descendentes até a 10ª geração terão permissão de entrar nas reuniões sagradas do Senhor. Amém? Gente, a lei era muito rigorosa aqui, tá? Graças a Deus que Jesus veio. Glória a Deus que Jesus veio. Nenhum amonita ou moabita e nenhum de seus descendentes até a 10ª geração terá permissão de participar das reuniões sagradas do Senhor. Quem são os amonitas e os moabitas? É a descendência dos filhos dos filhos das filhas de Ló que se deitaram com o pai.
Vocês lembram disso? Que as filhas foram lá, deitaram com o pai e elas descenderam os moabitas e os amonitas, certo? Com Ló, certo? Então, aqui Deus está proibindo que eles, até a 10ª geração, eles não poderiam assistir às reuniões sagradas. Será que o DNA deles é corrompido? Certo? Essas nações não os receberam com alimento e água quando vocês saíram do Egito. Em vez disso, contrataram Balaão, filho de Beor, nascido em Petor, na Mesopotâmia, para amaldiçoá-los, mas o Senhor, seu Deus, se recusou a ouvir Balaão e transformou a maldição em bênção, pois o Senhor, seu Deus, os ama. Enquanto viverem, jamais promovam o bem-estar e a prosperidade dos amonitas e dos moabitas. Não mostrem ódio aos edomitas, pois são seus parentes, nem aos egípcios, pois vocês vivem como estrangeiro entre eles. Quem são os edomitas? Presta atenção. Os edomitas é a descendência de Esaú, tá? Olha o que Deus vai falar aqui. Não mostrem, tá, ódio aos edomitas. É como Deus fala assim, eles são o quê? Teus parentes. Quando Deus, lá em Romanos, vai falar assim, que ainda no ventre, Deus se agradou de Jacó e se aborreceu de Esaú, ali, gente, eu preciso que vocês entendam. Não é a pessoa literal. Jacó representa Israel. Esaú representa a nação. Certo? Ok? Então, Deus, na verdade, ele está falando. Eu me aborreço desse povo, dos endomeus, dos endomitas. Certo? Ok? Ok? E eu me agrado de Jacó, do povo, né? Certo? Então, não mostrem ódio com os edomitas, pois são seus parentes, e nem aos egípcios, pois vocês vivem como estrangeiro entre eles. A 3ª geração de edomitas e egípcios poderá entrar nas reuniões sagradas. Então, por que a partir de certa geração esse povo vai poder entrar nas reuniões sagradas? Por causa de uma limpeza aí no DNA deles. Amém? Certo? Normas diversas. Quando eu tô, gente, no Deuteronômio 23, no capítulo 9. Quando saírem para guerrear contra seus inimigos, mantenham-se afastados de tudo que é impuro. O homem que ficar cerimonialmente impuro por causa da poluição noturna, sairá do acampamento e ficará o dia todo. O que é poluição noturna? Ejaculação, né? Você sabe que o homem, né, ejacula, às vezes sonhando, dormindo. Então, o homem que tiver isso, ele ficava impuro. Ao entardecer, ele se banhará e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Determine uma área fora do acampamento onde possam fazer as necessidades. Cada um deve ter uma pá com uma parte de seu equipamento quando forem evacuar. Cavem um buraco com uma pá e cubram as fezes. O acampamento deverá ser santo, pois o Senhor, seu Deus, anda no meio dele para proteger vocês e derrotar seus inimigos. Cuidem para que ele não veja em seu meio qualquer coisa vergonhosa e afaste de vocês. Então, gente, presta atenção aqui. Deus, ele deu uma ordem de comando, tá? Deus, ele deu uma ordem de comando muito grande, ok? Para o povo ter higiene. Então, gente, Deus, ele não se agrada da sujeira, da bagunça, da acumulação de coisa. Deus é organização, é limpeza. Então, vigia na terra, em nome de Jesus. Amém? Se escravos fugirem e se refugiarem com vocês, não os devolvam os seus senhores.
Permitam que eles vivam em seu meio, em qualquer cidade que escolherem, e não oprimam nenhum israelita, homem ou mulher. Se dedicará à prostituição em templos idólatras. Quando apresentarem uma oferta para cumprir um voto, não tragam à casa do Senhor, seu Deus, nenhuma oferta proveniente dos lucros de uma prostituta ou de um prostituto, pois ambos são detestáveis ao Senhor, seu Deus. Aqui tem uma chave. Se você acha que você faz algo ilegal e traz essa oferta na casa do Senhor, do que adianta? Olha o que Deus está falando aqui. O dinheiro da prostituição é abominável, eu não quero, certo? A oferta da prostituição, eu não quero. Então, gente, presta atenção aqui no que Deus está falando. Eu faço isso aqui, eu faço um joguinho do bicho, uma coisinha legal aqui, mas eu dou o dízimo pro Senhor. Deus nem pega. Amém? Não cobrem juros sobre os empréstimos que fizerem a um irmão israelita, seja de dinheiro, de alimento ou de qualquer coisa. Poderão cobrar juros dos estrangeiros, mas não cobrarão juros dos israelitas, para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em tudo o que fizerem na terra, da qual tão prestes tomar posse. Quando fizerem um voto ao Senhor, seu Deus, cumpram-no prontamente. O Senhor, seu Deus... Então, Deus está falando aqui, quando você fizer um voto, você cumpre. Amém? Quando você fizer um voto, você cumpre, certo? Ok? Quando fizerem um voto ao Senhor, seu Deus, cumpram-no prontamente. O Senhor, seu Deus, cobrará de vocês o cumprimento dos votos, ou serão culpados do pecado. Não é pecado deixar de fazer o voto, mas se fizerem um voto voluntário, cumpram cuidadosamente a promessa feita ao Senhor, seu Deus. Amém? Quando entrarem no vinhedo do seu vizinho, poderão comer as uvas até se saciarem, mas não as levem num cesto. Amém? E quando entrarem no campo de um vizinho, poderão apanhar as espigas de cereal com a mão, mas não usem a foice para cortá-las. Amém? Olha o que Deus está falando aqui. Que você pode comer do fruto do vizinho, mas você não pode levar num cesto. Ou você não pode cortar das plantas, certo? Ok? Glória a Jesus. Então fica para casa o 24, o 25, o 26, o 27, o 28, o 29. O 28, vocês reflitam, leiam ele várias e várias vezes, amém? O capítulo 28 de Deuteronômio é uma chave, certo? É uma chave, é uma joia, ok? Não acabou, gente, eu vou começar agora a live. Gente, não acabou a live não, tá? Então amanhã a gente vai ler o capítulo 30, certo? Amanhã é o 30. Perfeito. Ok? Bora lá então. Nós vamos agora falar sobre a área financeira, tá? E lembrando vocês, essa live não vai ficar salva, porque eu não posso deixar salva. Deixa eu só achar aqui o meu material que eu tinha aberto. Ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu preciso que você entenda o seguinte. Quem puder agora abrir comigo, Jeremias capítulo 12, versículo 1. Amém? Gente, aqui é tudo com embasamento bíblico. Esse povo aí que não prega usando a Bíblia, eu vou falar um trem pra você. Pra mim já é fogo estranho, tá? Toda pregação tem que ter Bíblia, gente. Tem que ter respaldo, tem que ter referência. Né? Esse povo que prega sem Bíblia, sem ter respaldo, é fogo estranho já aí pra mim. Certo?
ok? Então vamos lá. Jeremias capítulo 12, versículo de número 1. Por que os perversos são tão prósperos? Por que os desonestos vivem em paz? E eu acredito que muitas pessoas já fizeram esse tipo de questionamento. Meu Deus, eu sirvo a Deus, eu entrego o dízimo, eu dou primícia, eu faço oferta, e a minha vida não anda, eu não prospero, eu não sei o que acontece comigo. O fulano lá trai a mulher, o fulano lá, nem Deus ele serve direito, ou é até ateu, e ele prospera tanto. Eu não entendo isso. Por que isso, Senhor, acontece? E eu sei que muitos de vocês, muitas vezes fazem esses tipos de questionamento, muitas vezes se revoltam, certo? Por que o cristão não prospera, certo? Mas vamos abrir agora também, tá? Abra comigo em Mateus capítulo 5, versículo de número 45. Mateus capítulo 5, versículo de número 45, vai falar assim: Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos do seu Pai, que está no céu. Pois ele dá a luz do sol, tanto aos maus como aos bons, e faz chover tanto sobre os justos como sobre os injustos. Então aqui, presta atenção aqui que você precisa aprender isso aqui. Deus está falando assim, olha, eu faço a luz do sol amanhecer sobre quem é mau e quem é bom. Eu faço... Presta atenção. Eu faço chover sobre quem é justo e quem é injusto. Então vamos lá, que aqui a primeira chave que você precisa pegar aqui, a chave da prosperidade, presta atenção. A chave da prosperidade não é sobre o seu dízimo, não é sobre a oferta, não é sobre porque você faz tudo na igreja. Não, a chave do prosperar não está nesses feitos, porque senão teria muitas pessoas milionárias dentro da igreja e muitas pessoas, tá, que não dão dízimo, né, estariam muito pobres. Então não é sobre isso, porque se a gente for olhar dentro de um espelho na igreja, você vai ver muito dizimista muito próspero e muito dizimista com muita escassez. Então, prosperidade, gente, prestem atenção aqui, porque tem pastores que vão falar que você só vai prosperar se você entregar o dízimo. Isso é mentira. O dízimo está relacionado a outra coisa, é como se fosse uma segurança sobre as suas coisas. Sabe quando a gente faz o seguro do carro? Presta atenção aqui que eu vou tentar explicar para você como o dízimo afeta as tuas finanças. Sabe quando a gente faz o seguro do carro e a gente sabe que qualquer coisa que acontecer vai ser respaldado, certo? Ou a gente tem um seguro, é como a gente tivesse uma segurança. Então, dízimo é uma segurança sobre tudo aquilo que Deus nos colocou como mordomos. O dízimo também move um favor no céu em relação à sua vida. Agora, dízimo não é sinônimo que você vai prosperar porque você entregou. Porque o que adianta você entregar dízimo e for uma pessoa cheio de legalidade, cheio de bloqueio, cheio de escassez? Amém? Certo? E outra, dízimo na igreja, vai ter um momento aqui que eu vou falar sobre isso. Dízimo tem que ser entregue de coração. É um princípio, certo? É uma bênção. É uma honra. Deus, ele olha para a pessoa que alimenta o reino dele na terra de forma diferente, certo? Então vamos lá. Aqui eu quero entregar para vocês agora 3 chaves para vocês entender que existem 3 tipos de prosperidade, e se você quiser anotar aí no seu bloco de nota, anota. Existem 3 tipos de prosperidade. Amém? A gente vai ter essa prosperidade que vem do ímpio. Agora,
Não é porque o ímpio fez pacto com Satanás, não é porque o ímpio, ele adora os demônios, não. Essa prosperidade do ímpio, nós estamos falando daquele que não está debaixo da autoridade de Deus. Aquela pessoa que ela é próspera, ela é visionária, por quê? Ela desenvolveu a habilidade da prosperidade na vida dela. E ela tem uma expansão mental, ela tem uma expansão espiritual que permite ela prosperar. E a própria Bíblia vai dizer aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 45, que Deus faz chover sobre o justo e o injusto. E o justo é o crente, o cristão que serve a Deus. O injusto é aquele que não tem vínculo nenhum com Deus e está prosperando do mesmo jeito. Certo? Então, a prosperidade do ímpio é a pessoa que não tem comunhão com Deus, não fez pacto com o diabo, mas ela prospera, porque ela conhece as leis da prosperidade. Ela tem a expansão da mente, física e espiritual, para prosperar. Então, a prosperidade está sobre o ímpio, ok? Porque ele faz acontecer, ele trabalha, ele tem visão, ele tem expansão, ok? Então, não questione, olha o fulano de tal, nem adora a Deus, é tão rico, tem tantas empresas. Ele tem porque ele desenvolveu um talento, ele tem uma expansão e Deus faz chover sobre a prosperidade sobre ele. Mesmo ele não sendo devoto a Deus, mesmo ele não jejuando, gente... Prosperidade, o ímpio prospera porque Deus permite. E se você quiser explicar isso para um cristão que é revoltado, você vai falar assim, Mateus 5,45, pois ele dá luz do sol, tanto aos maus como aos bons, e faz chover. Chover aqui, gente, é sinônimo de prosperidade, porque a chuva, ela traz as colheitas, ela faz crescer as colheitas, ok? Tanto aos justos e aos injustos, tanto aos que crê no Senhor, têm vínculo com o Senhor, tanto aqueles que não têm vínculo com o Senhor. Ponto, certo? Agora nós vamos ter um segundo tipo de prosperidade. E nós vamos ver hoje na mídia muitas pessoas que fizeram pacto com o diabo para ter essa prosperidade. Talvez um ancestral seu, um bisavô, alguém lá atrás fez um sacrifício, fez um pacto com o diabo para ficar rico. E o diabo, de fato, prospera os seus servos, porque o mundo jaz do maligno, ok? Então presta atenção aqui, existe a prosperidade que vem do reino das trevas. E essa prosperidade são as pessoas que servem a Satanás ou fazem um trabalho indiretamente para ficarem ricas. Você vai ver esses artistas que, gente, esses artistas que hoje usam esses símbolos Illuminati, símbolos maçônicos, todos esses símbolos nos seus clipes, nas coisas que eles fazem, eles têm um pacto de fama, um pacto de dinheiro, e o diabo os faz prosperar. Só que eles têm que estar renovando o pacto sempre. E de começo, o diabo pode pedir dinheiro, animais, mas com o passar do tempo, o diabo ele vai começar a pedir vida humana. E muito, por isso que eu não posso deixar essa live salva, muito dos artistas, eles entregam, mandam sacrificar. Você sabia que mais de 4,5 milhões de crianças somem todo ano no planeta Terra? Com destino a tráfico de órgãos, com destino a sacrifício e com destino também a serem usados pela grande elite para rejuvenescimento. Eu vou falar isso amanhã na Masterclass para vocês. Amém? Mais de 4,5 milhões, certo? Então vamos lá. Por isso, gente, a Ilha de Marajó e tantos outros lugares prestem atenção, são lugares onde eles não permitem essa vigilância, porque são lugares de família muito carente, tá? São lugares de família muito precária,
aonde essas famílias dão seus filhos por R$10, por R$5. E essas crianças são, muitas delas, quando não são destinadas ao abuso, pode ser a tráfico de órgãos e a sacrifícios. Amém? Certo? Então vamos lá. Prosperidade que vem das trevas. Deixa eu falar só a primeira aqui para você. Primeira prosperidade que vem do ímpio, tá? O ímpio que não serve a Deus, mas ele não fez pacto, simplesmente ele tem inteligência, ele trabalha e ele conhece as leis da prosperidade. É uma pessoa inteligente, esforçada, que tem perseverança, que tem estratégia, é dedicada, ela tem ambição, tem princípios e valores, tem organização, tem gestão e prospera sobre a palavra de Mateus, capítulo 5, versículo 45. Depois nós vamos ter aqui essa prosperidade, é adenocromo, exatamente. Por quê, gente? Voltando aqui no assunto das crianças. A criança, ela tem muito RN, certo? Ela tem muito RN. Tem o ADN e o RN. Então, a criança, ela é muito pura. Ela tem muito da química do rejuvenescimento. Amanhã eu vou explicar para vocês na nossa Masterclass, certo? Então, aí nós temos a prosperidade que vem do reino das trevas, que é a prosperidade o quê? De fontes sujas, de dinheiro ilícito, prostituição, contrabando, máfia, tráfico, né? O diabo, ele vai dar para essa pessoa a prosperidade que ela quer, mas ela vai dar em troca de algo. E o diabo, gente, ele pode fazer os primeiros pactos, as primeiras alianças. Cada aliança com Satanás, quando eu falo aliança, é um compromisso. No mundo espiritual, os servos de Satanás, tá? Eles fazem compromissos e eles fazem, tá? Eles fazem os compromissos, que cada compromisso com Satanás dura 7 anos. Aí eles têm que renovar, ok? Só que a pessoa faz, por exemplo, ela faz um compromisso pro diabo, durou 7 anos, ela tem que renovar. Aí ela pensa assim, geralmente é assim, o servo de Satanás, nossa, eu fiz aqui um pacto com o diabo e a minha vida foi muito boa, ele me deu riqueza, ele me deu muita coisa, eu vou vender minha alma, porque se o compromisso que eu fiz com ele deu tudo isso, imagina se eu vender minha alma. E aí, gente, o diabo, ele quer a alma, e aí a pessoa vai lá e dá a sua alma. A maioria desses artistas fizeram pactos de alma, certo? E eles têm que renovar, eles têm que fazer despacho praticamente todos os anos pro diabo. Só que cada ano que vai passando, o diabo vai pedindo. Eu quero 4 bodes, eu quero isso e daqui a pouco eu quero um sangue inocente. É assim, meus queridos. Pastor, eu achei que isso era uma história do YouTube. Gente, isso é mais real. Isso é mais real do que você imagina. Ok? Certo? Quando a pessoa ela faz um pacto com o diabo, não é fácil de revogar. A gente tem um testemunho de uma pastora chamada, acho que é Virgínia, né? Virgínia. Coloca aí pra mim. Ela conta que ficou anos tentando quebrar o pacto e ela só se sentiu, depois de muitos anos jejuando, depois de muitos anos que ela sentiu que se livrou, que ela quebrou totalmente. E como que vai quebrar o pacto que é feito com Satanás por causa do dinheiro? Virgínia Arruda. Gente, assiste o testemunho dessa mulher. Ela fez pacto, ela vendeu a alma pro diabo. E depois ela conta no testemunho dela. Eu vou colocar lá depois para vocês. Eu vou pedir aqui para alguém achar e colocar lá no YouTube, lá no grupo do Telegram para vocês. Então, tá? É um testemunho fantástico, um testemunho maravilhoso. E aí ela fala, tá? Que ela vendeu a alma para Satanás e ela conseguiu muitas coisas, certo? E ela demorou muitos anos para ela sentir que estava livre daquele pacto. Então, gente, não é simples assim. E nós não estamos falando de uma simpatia, de um despacho, não. Nós estamos falando de algo literal que você realmente vendeu a alma pro diabo. Então, o diabo, ele dá com colher, mas ele toma com concha.
E aqui eu quero falar algo muito importante para você. Muito importante para você. Por que você acha? Eu quero fazer uma pergunta aqui para você, muito sincera, e você vai responder com sinceridade. Quando você aceitou Jesus, veio para o caminho de Deus, ou talvez você já era de Cristo, se desviou, mas agora você veio para o caminho de Deus. Só que de repente, presta atenção, você veio para o caminho de Deus, só que a sua vida, em vez de melhorar, piorou. Piorou sua área financeira, sua área emocional, piorou tudo. Porque quando você sai da regra de Satanás, do caminho de Satanás, tem o pagamento de boleto. E muitas coisas talvez estavam dando certo na sua vida porque o diabo, ele permitia. Então muitas coisas talvez estavam dando certo na sua vida porque o diabo permitia. Aí o diabo vai falar assim: ah, você vai para Cristo agora? Eu vou te tirar isso, eu vou te tirar isso, eu vou te tirar aquilo. Então é exatamente por isso que a nossa vida, tá, piora quando a gente vem para Cristo. Porque há um acerto de contas espirituais, aonde o diabo, tudo aquilo que ele te deu com colher, agora ele tá tomando com concha. Só que você precisa permanecer, você precisa insistir, você precisa perseverar, porque depois que você quitar suas dívidas, você vai começar a desfrutar da prosperidade, das coisas que vêm de Deus. Enquanto você tiver dívida com o diabo, você não pode desfrutar do despojo que vem de Deus. Exatamente por isso que muitas pessoas entram no deserto a partir do momento que aceitam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, certo? Então você vai o quê? Fala: Senhor, eu quero pagar todos os boletos, eu não quero dever nada pro diabo, certo? Mas para isso você vai ter que o quê? Fechar as legalidades. Então talvez você estava prosperando, mas por quê? Você estava no caminho torto e o diabo, por você estar pecando, fazendo as coisas erradas, te permitia, ok? E hoje eu vou trazer aqui para você todas as legalidades, todas. No final dessa live eu vou mandar um mapeamento da área financeira. Você vai fazer esse mapeamento e você não vai queimar ainda. Você vai fazer esse mapeamento para você entender como tem coisa que você fez ou ainda faz que abre legalidade, certo? Pessoal, uma coisa que eu preciso contar para vocês. Todo tipo, tá? De jogos que estão aí, jogos de azar, loteria, abre legalidade para sua área financeira, tá bom? A maçonaria é possível sair? Gente, maçonaria é uma ramificação dos Illuminati, certo? Amanhã eu vou falar muito bem isso lá na nossa Masterclass. Vai ser uma aula tremenda. Não se pode sair da maçonaria quem quer, a não ser que seja pela mão poderosa de Deus. Só tem duas maneiras de sair da maçonaria. A maçonaria você só sai morto, ou você só sai das mãos poderosas, pelas mãos do Senhor Jesus, que não vai permitir que você morra. Porque quando você entra na maçonaria, por um juramento de fidelidade e silêncio, você coloca a sua vida em risco. É exatamente por isso que eles não contam. Deixa eu só contar uma história para você. Tem um amigo do meu pai, tá? Que um dia estava muito mal com coisas que estavam acontecendo lá na maçonaria. E ele pegou e falou assim: eu não posso sair da maçonaria, porque senão amanhã os meus 2 filhos amanhecem com a boca cheia de formiga. Então ele disse que ele estava num caminho sem volta. Ele expressou ali para o meu pai a dor dele. Mas Cristo pode tirar, certo? Mas Cristo pode tirar, ok? E eles todos morrem, ou seus primogênitos morrem de forma horrível, com doenças inexplicáveis, acidentes inexplicáveis, tá? Então, gente, a prosperidade que vem das trevas
muitas pessoas são iludidas pela maçonaria. Eu vou entrar nessa irmandade, ela é filosófica. Gente, a maçonaria, ela se apresenta assim, nos primeiros níveis. Depois começam os pactos. A maçonaria adora Lúcifer. A maçonaria é um contrato com Lúcifer. Certo? É um dos braços da grande elite mundial, de menor, mas é um dos braços da grande elite mundial. O que eu vou contar para vocês amanhã na Masterclass, vocês vão ficar horrorizados. Amém? Tá. Então essa é a prosperidade que vem do reino das trevas. Pessoas que servem a Satanás para receber dinheiro, felicidade, fama, assim, né? Entre aspas. Aí nós vamos ter o terceiro tipo de prosperidade, que agora é a prosperidade que vem de Deus. Amém? É a prosperidade que fala em Deuteronômio, tá? É a prosperidade que fala em Deuteronômio, capítulo 28, certo? Deuteronômio, capítulo de número 28, ok? Certo? Deus, ele prospera os seus filhos. E essa prosperidade que vem de Deus, o diabo não toca. Certo? O diabo não toca, porque para ele tocar, ele tem que pedir permissão para Deus, assim como como ele entra na presença de Deus para pedir para tocar na prosperidade de quem? De Jó. Certo? Então, quando você prospera debaixo, tá? Rosa Cruz é uma raiz também de maçonaria, tá bom? Tá dentro também dessa elite mundial, Rosa Cruz. Então, gente, presta atenção, quando nós estamos debaixo da prosperidade que vem de Deus, o diabo, ele não pode tocar em nada que Deus nos deu. Porque Deus, ali, se você ler ali na história de Jó, o próprio diabo vai falar assim que Deus construiu um muro de glória em volta de tudo que era de Jó. Então, o diabo não toca na prosperidade que Deus entrega aos seus filhos. Amém? Então, qual que é a característica dessa prosperidade? É uma prosperidade que vem pela permissão de Deus. Aonde Deus te dá estratégias do céu que são inspiradas pelo próprio Espírito Santo para você governar, para você prosperar, para você crescer. É como se você entrasse você entra debaixo de uma unção de prosperidade. Então, o mundo espiritual não te vê como mais mas sim como um príncipe e uma princesa. E você começa a assumir uma unção de governo na terra. Tudo chega nas suas mãos, tudo chega até você, as portas se abrem ao seu favor. Você está debaixo de uma unção governamental, espiritual e terrena, aonde tanto o mundo espiritual, tanto o mundo material reconhece que você carrega uma essência de prosperidade, de crescimento, de abundância, certo? Ok? Prosperidade segura. Por que é uma prosperidade segura? Porque é como eu falei para você, o diabo, para tocar nas finanças de Jó, tem que pedir permissão para Deus. Por quê? Porque Deus protegia a casa, os filhos, os animais. Você tem noção disso? Então Deus cuida, gente. Gente, não pense que Deus vai cuidar só da sua vida. Deus, ele vai zelar. O Carlos Ribas, ele era ex-bruxo e ele conta que ele em projeção astral queria entrar para lançar um feitiço lá, né, na casa de uma pessoa, de uma família ali cristã. E quando ele tá indo com o demônio ali fazer aquilo ali, tinha um muro de glória no bairro por causa do cuidado daquela família. Deixa eu contar uma coisa para você. Quando você é um crente fiel, tem oração, até os seus vizinhos são livres, são libertos, são protegidos por causa da presença de Deus, certo?
Gente, até os seus vizinhos, até o seu bairro, ok? Então é uma prosperidade segura, é uma prosperidade que o diabo não toca. É uma prosperidade protegida e é uma prosperidade que a fonte é Deus. E Deus, ele te dá tanto, ele te dá não para que você seja abençoado, mas para que você seja uma fonte de bênçãos. Existe uma diferença entre você ser abençoado e você contar com as bênçãos do Senhor para viver na terra. E tem uma outra diferença de você ser uma fonte de bênção e se tornar um abençoador e uma abençoadora. Há anos atrás eu falei para o Senhor que eu não queria ser abençoada, eu queria ser uma bênção como Abraão. Eu queria ter para jorrar pela esquerda, pela direita, na frente, atrás, e aonde eu passasse, que o Senhor usasse, amém? A minha vida para abençoar os necessitados, e que eu tivesse tanta abundância na minha vida, quanto para derramar em favor das outras pessoas. E eu comecei a entender a chave de Deuteronômio 28. E eu preciso aqui te contar algo, e eu quero que você preste atenção. A prosperidade que vem de Deus, ela só cresce. A prosperidade que vem de Deus não governa o seu coração. Por exemplo, vou te dar um exemplo. É uma prosperidade segura. As coisas da sua casa é muito difícil quebrar, é muito difícil queimar, porque ela está debaixo de uma proteção. Mas vamos supor, se por acaso quebra qualquer coisa dentro da sua casa, em vez de você ficar triste com o coração, você não está nem aí. Você vai lá comprar outro, você fala, é porque já era na hora de trocar, é porque Deus quer me dar outro. Você não tem o coração atrelado aos bens materiais. 10 mil, como qualquer quantidade para você é só mais uma quantidade. O seu coração não está em valores. O seu coração não está em coisas, certo? A prosperidade pura, genuína, verdadeira que vem de Deus, ela não domina você. Na verdade, quando você se torna uma fonte de bênçãos, você usa o dinheiro para adorar o Senhor. Como? Em ofertas, em dízimos, em socorrer o necessitado, certo? Então você usa o dinheiro para prover, para levantar, ofertas agradáveis ao Senhor. O nosso dinheiro é sangue no mundo espiritual, porque você trabalhou 30 dias do mês por aquele valor, então você deu a sua vida por aquele valor, e naquele valor tem a sua vida, então tem sangue, certo? Preciso que você entenda isso, certo? Preciso que você entenda isso. Isso é muito sobrenatural, tá? Então, você deu a sua vida um mês, 8 horas, 12 horas por dia, por 2 mil reais. Esse dinheiro, no final do mês, quando ele chega no altar, o Senhor não o vê como um papel, o Senhor o vê como sangue. Porque você deu a sua vida em prol daquilo. Isso é sobrenatural. Estou ensinando aqui um princípio para você. Você entregou o seu tempo, a sua vida, a sua dedicação. Então, no final do mês, aquele valor vale sangue no mundo espiritual. E quando você leva sangue para o altar, como antigamente, amém? É por isso, gente, que o sacrifício mudou, em vez de ser um animal. Antes, as moedas de troca eram porções de farinha, animal, pombinha, e isso e aquilo, amém? Então, eu preciso que você entenda isso, tá? Então, vamos lá. A prosperidade que vem de Deus é uma prosperidade segura, tá? Então, 3 tipos de prosperidade. Prosperidade do ímpio. A gente não pode afirmar, é porque o diabo prosperou o ímpio, não. Porque o ímpio, debaixo do esforço, debaixo da estratégia, debaixo dos valores dele, ele cresceu. Gente, quantas pessoas ímpias, que não são ruins, são boas, caridosas, prosperam. Então, prosperidade que vem das trevas, geralmente tá por acordos, geralmente por pactos, e prosperidades que vem a prosperidade que vem de Deus, certo? A prosperidade do ímpio, ela pode ser destituída com o vento.
A prosperidade das trevas pode ser destituída com o vento, mas a prosperidade que vem de Deus, ela não pode ser devastada, ela não pode ser aniquilada, porque Deus é quem está ali no comando. E Deus, quando permite que Jó, o diabo, toque nas suas finanças, preste atenção, quando Deus permite que Jó, quando Deus permite, que Jó sofra ali nas suas finanças, depois ele vai ser restituído. Depois ele vai ser restituído, porque na verdade Deus estava provando o coração dele. Amém? Certo? E eu quero ensinar algo para vocês. As minhas maiores rupturas espirituais, eu sempre usei de todas ferramentas que eu sei que move o coração de Deus. Então, por exemplo, eu nunca faço um jejum grande sem preparar uma oferta grande para o Senhor, certo? Então, por exemplo, quando eu faço um propósito de consagração, o ano passado eu fiz, certo? Eu fiz um grande propósito com o Senhor, ok? De 50 dias, só no líquido, oração, jejum, sacrifício. E eu fiz uma oferta com o meu esposo, um grande sacrifício ao Senhor no final do meu jejum. E eu tive uma grande ruptura. E não será diferente agora nesses 70 dias que eu vou fazer, certo? Então eu preciso que você entenda que o dinheiro é uma arma poderosa contra Satanás, quando você sabe aplicar e usar de forma correta. Mas aqui eu vou ensinar para vocês, tá? Como fazer isso. Mas primeiro você tem que arrancar o mamão do coração. Primeiro você tem que arrancar, certo? Primeiro você tem que arrancar o mamão, porque a hora que Deus te pedir uma oferta, porque Deus te pede oferta. Deus te pede sacrifício. Porque quando Deus te pede algo, se o mamão tiver no coração, você não faz. Porque você fica com medo de faltar, você fica com medo, certo? Então eu estou contando aqui para você que o dinheiro não pode governar você. Se o dinheiro governar você, você está debaixo de um jugo de Satanás e não de Deus. Se tudo que Deus te deu, você só mordão, você só está cuidando, é dele, e ele pedir para você, falar assim, fulaninho, pega aí 10 mil, pega aí 1.000, pega aí 5 mil, de acordo com e faz aqui para mim, faz essa oferta na vida do fulano, ou nesse altar, ou nesse... Quando Deus pede algo para você, Ele já preparou o seu despojo. E eu preciso que você entre nisso, para você entenda isso, amém? Então tá. Quais são as características, vamos lá agora, quais são as características de uma pessoa que é dominada pelo dinheiro? Essa pessoa que ela é dominada pelo dinheiro, ela tá todo o tempo pensando em dinheiro. Eu vou trazer aqui características do espírito de Mamon, da personificação desse demônio, da atuação desse demônio sobre a vida dessas pessoas. Essas pessoas estão todo o tempo, tá, pensando em dinheiro, falando de dinheiro e falando de... São pessoas que estão todo tempo atrás de dinheiro. Todo o tempo atrás de dinheiro, todo o tempo atrás de riqueza, atrás disso. E a vida delas, presta atenção, a vida delas é tudo sobre dinheiro. Elas só falam de dinheiro, só falam de coisas, de bens materiais. E Deus não consegue ocupar esse lugar no coração dela. Porque a vida dela é o quê? Dinheiro, ter as coisas, comprar o carro, conseguir isso, conseguir aquilo. E ela tá todo o tempo, gente, essa pessoa tá todo o tempo atrás de dinheiro, atrás de coisas, atrás de roupa. Então essa pessoa, ela é aquela pessoa que só fala em dinheiro, só fala que precisa prosperar, que precisa crescer. E essa pessoa tá preocupada demais com o crescimento alheio. Ai, o fulano comprou isso. Ai, o fulano comprou aquilo. Ai, como pode o fulano prosperar e eu não prospero? Como pode que o fulano agora comprou esse carro? E essa pessoa tá todo tempo
contando dinheiro, falando de dinheiro, iludida com os jogos de azar. Essa pessoa, ela é consumista, essa pessoa é avarenta, essa pessoa é miserável, essa pessoa, ela tá todo tempo contando migalha e economizando migalha, certo? Então, gente, quando o mamão ele domina a pessoa, essa pessoa ela vai viver dentro da casa dela. Presta atenção, um grau de escassez, um grau de miséria, grau de pobreza, certo? E às vezes essa pessoa até tem uma certa condição, mas é pobre espiritualmente. E o que eu tô falando para você? A pessoa às vezes ela tem um carro, ela tem uma boa casa, boas coisas, mas ela é pobre espiritualmente. Essa é a pessoa, ela porque o mamon governa o coração dela. E tem muitas características de pessoas que têm muita coisa dentro de casa e são pobres espiritualmente. Porque, gente, a prosperidade, e eu queria que você anotasse agora, a prosperidade, ela não é um resultado de bens materiais físicos. A prosperidade, antes ela tem que ser espiritual. O que adianta você ter recursos, você tem alguns bens, mas você é pobre espiritualmente? Provavelmente, em qualquer momento, você perde toda a sua riqueza física, porque você não tem a riqueza espiritual, a riqueza, a prosperidade espiritual, certo? Prosperidade não são coisas, não é dinheiro, eu preciso que você entenda isso. O dinheiro, as coisas, é uma consequência, é uma das consequências da sua prosperidade, amém? Certo? Então, qual que é a característica de uma pessoa que está debaixo do jugo de mamon? Essa pessoa, ela está todo o tempo pensando em dinheiro. Essa pessoa, ela está todo o tempo falando de dinheiro. Essa pessoa está todo o tempo preocupada com dinheiro. Essa pessoa está todo o tempo falando valores de coisas, falando sobre materiais, bens materiais. Essa pessoa, ela só fala e só vibra nessa frequência de conseguir dinheiro, de ter dinheiro, de prosperar, e que quando tiver isso, e que quando tiver aquilo, isso, aquilo e aquilo outro. E, gente, isso é mamão governando essa pessoa. Essa é aquela pessoa que ela tem medo de entregar uma oferta na igreja porque ela quer saber o que o pastor vai fazer com cada centavo. Na verdade, essa preocupação que as pessoas têm sobre dízimo e oferta revela muito a raiz de mamon. Porque se você, pela lógica, gente, quantas vezes, Senhor, eu entrego aqui o que esse povo vai fazer, o que eles vão fazer, o que eles vão determinar com esse dinheiro, para mim não me interessa. Eu entreguei, foi no seu altar, foi o Senhor que recebeu. Você tá entendendo? Então essas pessoas que têm essas falas, que eu não entrego meu dízimo porque o pastor é ladrão, eu não faço oferta porque isso e aquilo. São pessoas que o mamão controla, são pessoas que são o quê? São pessoas dominadas. Na verdade, elas estão presas a esse valor, certo? Porque se você entender que se você entrega algo no altar de Deus, é Ele que recebeu. O que alguém vai fazer, alguém vai prestar conta. Mas a partir, tá? Presta atenção. A partir do momento que você entregou ali, o Senhor recolheu. Então, gente, quando as pessoas vêm questionar sobre dízimo, oferta, tá? Na hora já vem, isso aí tá preso no dinheiro ainda. Oh, meu Deus, tem misericórdia. O dinheiro controla essa pessoa ainda. Então, você não é liberto. Uma pessoa que ela tá todo o tempo preocupada em ser dizimista ou não. Eu não tô falando aqui para ninguém ser dizimista, porque o dízimo, você ser dizimista é um desbloqueio espiritual que Deus te concede quando você assume um nível grande de prosperidade e você entende que você faz aquilo por honra e princípio e por amor e não por barganha. Ponto, tá aí, já falei. E outra coisa, eu sempre gosto de trazer, você que não concorda com o dízimo, não vá à igreja, não cultue em templo nenhum,
Você que não concorda com a oferta, não vá, porque se o evangelho chegou hoje até você, são através de dízimos e ofertas que promovem as casas espirituais, batista, evangélica, qualquer uma cristã, está anunciando o reino de Deus, porque é com esse dinheiro que é pago o aluguel, é comprado as cadeiras, é sustentada ali o servo, uma mulher de Deus que vive às vezes desse salário, certo? Então você que não é dizimista, você que não concorda, você que não aceita isso, não vá, porque esses lugares são sustentados com esses fins lucrativos, certo? Para que o evangelho continue sendo propagado no mundo, para que os missionários sejam enviados, ok? Então eu preciso que você entenda isso. Porque tem gente que quer ali de forma gratuita e não quer ser colaborador, e quer usufruir da cadeira, da água, das festas, da comunhão, da cobertura espiritual, sem entender que tem um princípio de manter aquele lugar. E se hoje o evangelho chegou através de você, é porque houve dízimos, ofertas que sustentou pregadores, homens, mulheres de Deus. E é só por isso que você hoje talvez alcançou o evangelho. Então, se você não concorda, hoje eu preciso que você pare de ir, porque você está, abusando espiritualmente do lugar, porque você está indo ali tirar proveito, você não é um contribuinte, você nem lança uma oferta sobre aquele altar, e você quer que o pastor vá na tua casa, você quer atenção, você quer tudo, e você não honra o lugar aonde tem te alimentado espiritualmente, amém? É essa palavra que eu sempre entrego aqui, e eu sempre falo, você não é obrigado a nada, mas você precisa ser o que? Um pouco prudente. Se você não concorda com isso, por que você vai num lugar que prega isso? Por que você vai se alimentar espiritualmente? Por que você quer, certo? Então, eu estou falando aqui para vocês, ok? Que vocês estejam vigiando, tá? Estejam vigiando, porque tem pessoas que querem usufruir de tudo que uma igreja promove, mas não querem ser abençoadoras da casa do Senhor, do reino do Senhor. Você não é obrigado a nada, mas eu preciso que você aprenda esse princípio, amém? Como eu vou te dar mais um exemplo aqui. Vamos supor que tem um clube na sua cidade, tem piscinas, tem parques, tem tudo. Você paga a mensalidade e você pode ir lá com a sua família, você pode usufruir das piscinas, você pode usufruir das áreas de churrasqueira. Mas aí tem lá pessoas que estão indo lá de usufruir e não pagam a mensalidade. Você vai achar injusto, você fala, nossa, que injustiça. Eu pago para esse lugar ter um zelador, para esse lugar ser limpo, para as piscinas estar limpas, mas o fulano aqui vem com a família dele toda, não ajuda, não contribui nada e na verdade sai falando mal desse clube, sai falando mal desse lugar. Eu preciso que você entenda isso, ok? Que é um princípio de honra, certo? E dízimo tem que ser algo que tem que ser gerado com o seu coração, amém? Gente, por hoje é só. Eu vou mandar lá no grupo agora pra você um mapeamento espiritual, tá? Deixa eu só mostrar aqui pra você rapidinho como que você vai fazer isso, tá? Eu vou te mandar um mapeamento espiritual da área financeira. Você vai preencher ele e você não vai queimar ele, não vai fazer nada. Você só vai preencher ele, tá? Você vai preencher, essa é a tarefa de hoje. Então, você vai lá marcar, ó, tá vendo? Aqui tá todo o mapeamento, eu vou mandar lá no grupo, você vai imprimir ou transcrever num caderno, certo? Tá tudo aqui, você vai responder detalhadamente, você vai responder assim, bem bonito, bem organizadinho, tá? Esse mês é um mês de libertação, é um mês de ruptura na área financeira, ok? Então já aumenta as suas expectativas. Amanhã tem nossa masterclass, eu não sei mais se acabou a vaga não, a Nani não falou pra mim, mas qualquer coisa busca ela, veja ainda se tem vaga. Ontem acho que já tava, né, finalizando, mas hoje até meio-dia a gente já vai lançar a nota de encerramento aí, no nome de Jesus, tá? Pessoal, eu vou mandar no grupo, pra quem não sabe entrar no grupo, nos meus stories aqui, se você olhar os meus stories, tem o link do grupo. Ok? Tem no link do grupo, certo? Perdão, então tem nos stories aqui, tem o link lá do grupo, então você vai clicar e vai entrar, amém? Quero estar orando pela sua vida e quero estar abençoando você. E lembra, todo dia quando você acordar, você vai fazer a oração que eu vou mandar para você, lá no PDF de hoje,
certo? Todo dia. Gente, para entrar no grupo você tem que baixar o Telegram. Aí você vai clicar no link que você já vai entrar direto no grupo, mas você precisa baixar o Telegram, certo? Faz assim com as tuas mãos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus Cristo, eu quero, Senhor Deus, te apresentar cada vida que aqui está. Pai, eu declaro que esse mês, Pai, é o mês que eles vão ser libertos, Pai, de toda legalidade, toda maldição da área financeira. E o Senhor, Pai, trará uma grande ruptura sobre a vida de cada um deles, porque nós entendemos, Senhor Deus, que existe o viés comportamental, existe as legalidades, existe as maldições. E, Pai, eu declaro que nesse mês, Pai, o jugo será despedaçado. E até o final do mês, Pai, a perspectiva deles, Pai, vai mudar completamente dentro desse favor lindo que o Senhor está trazendo sobre eles, que é serem libertos, Senhor Deus, na área financeira. Pai, é isso que eu oro, é isso que eu declaro, é isso que eu profetizo através do nome santo de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém? Gente, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje tem culto poderoso com a pastora dos Estados Unidos, pastora Jerusa. Vai estar fazendo um culto maravilhoso, um culto profético, um culto sobrenatural. Então, aumenta aí suas expectativas. Às 19 horas na Global, não fica salvo os cultos. Então, vem uma palavra, ela é uma profeta do Senhor. Então, já aumenta suas expectativas, amém? Beijo, que Jesus te abençoe poderosamente.